Antes eu gostaria de comentar rapidamente a macroeconomia, que é o que tem ditado o ritmo da Bolsa brasileira aqui recentemente, né? Inclusive na segunda-feira nós vimos aqui a Bolsa caindo por conta também da queda, da retirada aqui dos gringos de 1,2 bilhão de Ibovespa, e eles estavam refletindo ainda aquele feriado da sexta-feira que teve dado da inflação, e diga-se de passagem que a inflação veio dentro do esperado. Mesmo assim, o mercado criou ali um ruidinho, né? E aí acabou tendo uma segunda-feira de grande volatilidade, né? Algumas ações específicas mais voltadas aqui com projetos de crescimento e endividamento que caíram, e esses riscos neste momento estão mais focados a elas mesmas, tá? E hoje a grande atenção estava em torno do discurso do Jerome Powell, que todo mundo observava aqui para ver se ele ia dar alguma dica de quando vai cair a taxa de juros americana. Só que, como eu imaginava, ele não teve aqui nada de novidade a ser dita, né? Ele ficou ali ensaboando. Ele falou que a inflação está um pouco persistente, que ele vai estar ainda mirando na queda da taxa de juros, porém não antecipou, né, quando seria isso. Então ele deu uma falada ali que não disse nada de grandes novidades, tá? Foi uma ensaboadinha, por isso que a Bolsa brasileira e americana ficam ali próxima do 0 a 0, com um pouquinho de volatilidade aqui no Brasil, até chegou a cair mais, mas depois teve a recuperada, tá? Então basicamente aqui ele deu uma ensaboadinha. E um dia que poderemos ter grandes volatilidades na Bolsa é dia 5, aqui na sexta-feira, né? Temos uma série de indicadores do Brasil e também temos o payroll, taxa de desemprego nos Estados Unidos, e esses indicadores vindo ruins pode trazer sim quedas na Bolsa, assim como obviamente também pode trazer alta. Só que o que acontece? Neste momento aqui um pouco mais cauteloso que estamos em relação à Bolsa brasileira, nós somos mais sensíveis a quedas do que a altas, tá? Então é mais provável que indicadores vindo ruins causem grande queda do que indicadores vindo bom causem grandes altas neste curto momento aqui. É muito do humor, né? Assim como quando o humor está positivo, os dados vêm ruim, não cai tanto, e quando vem bom, dá aquela explodida, tá? Então vamos ficar atento a sexta-feira, que pode ter aqui queda, se os indicadores vierem ruins. E agora vamos falar de um tema que afeta não somente a Petrobras, mas indiretamente também a Raízen, indiretamente a Cosan, tem a Jalles Machado, tem a São Martinho, enfim. É a questão dos combustíveis e um alerta aqui que se acende. A Petrobras agora, depois dessa recuperadinha aí do petróleo, foi para $90 e a gasolina já tem uma defasagem de quase R$ 1. Mas antes da gente entrar em mais detalhes do que está acontecendo, passar também pela questão do etanol, preciso relembrar alguns de vocês, ou então mostrar, né, para quem não sabe, que controle de preços não é bom para ninguém. Isso aqui foi o que aconteceu na Petrobras na época do controle de preços. A Petrobras, que é uma empresa estatal, exatamente, é interessante para a gente, também como população, ver a empresa dando lucros. Ela deu aqui 3 anos consecutivos de prejuízos bilionários, tá? Não estou falando de prejuizinho, não. Prejuízos bilionários, o lucro foi caindo muito dessa empresa. Ela poderia ser uma gigantesca hoje, mas graças a esse período dilmático, ela teve esse período aqui de endividamentos e prejuízos, tá? Olha só o quanto foi a dívida dela. Impagável, né? Mas não, porque quando a Dilma saiu, tudo melhorou. A empresa foi melhorando aqui aos poucos, só foi ficar redondinha mesmo. De 2021 em diante, a gente já pode falar que ela ficou mais redonda. Estou falando que isso vai acontecer? Não, porque hoje existe uma lei que acaba protegendo aqui a Petrobras de governos que têm intenções socialistas com ela. E nessa dinâmica estão empresas como a Cosan, por exemplo. Você vê, aqui foi um não recorrente, tá? Mas olha só, você vê que o lucro foi impactando, teve uma queda, mas não foi o fim do mundo, não. A empresa conseguiu passar muito bem. Inclusive, de 2014 em diante, ela foi subindo os lucros novamente. Poderia ter tido um desempenho muito melhor, mas ainda assim teve lucros crescentes a Cosan. Então o mercado ele exagera, tá? Olha só, essa aqui era a Cosan, que era uma empresa inclusive menos diversificada que é hoje, e olha o que aconteceu com as suas cotações. Ela chegou a cair 63% ali do início de 2013 até ali o fim da estocagem de vento no Brasil. Então olha o quanto que caiu essa empresa. Depois ela deu a disparada aqui insanamente, né? E pela milésima vez, o que acontece quando você faz uma intervenção do Estado, o mercado se autorregula. Dilma foi lá na época dizer que a energia no Brasil iria ficar mais barata, ela tentou fazer isso na força. O que aconteceu foi que houve um roubo de 200 bilhões na tarifa, segundo a ANEEL, e ainda por cima, na sequência, tivemos apagões e a tarifa acabou subindo 20% acima da inflação. Isso aqui é porque o mercado se autorregula, tá? Mexeu nas leis do mercado à força, acontece o desinvestimento. O desinvestimento acontece aumento dos
os preços. É normal, lei da oferta e da procura. E voltando agora para nossa realidade atual, eu venho aqui na CoinFury e consultei o barril de petróleo que está valendo 89,50 e adivinha, dólares, né? E adivinha, né? Ele fez aquele mesmo padrãozinho que eu sempre comento com vocês. Quando ele chega no fundo, aqui próximo dos 75 dólares já é uma primeira barreira. A próxima barreira seria próximo dos 70 dólares, onde eu acho que dificilmente ele vai cair, a não ser que seja algo muito pontual, rapidinho, porque o PEP vai atuar, porque a dinâmica ainda é de necessidade do petróleo. Então, cara, eu vou confiante quando ele cai. E aí ele vem nessa alta considerável, batendo 89,50. Isso aqui deveria ser uma festa para as empresas petrolíferas, né? E as de etanol também, mas ainda causa uma certa dor de cabeça, que é essa questão. E agora? Será que vai ter reajuste de preço? Será que vai começar a aumentar a intervenção do preço no combustível? A gente tem que monitorar isso. Ainda não é o alerta nível, sei lá, vermelho. Vamos falar, vamos um alerta amarelo aqui, vamos ficar atento aqui para o que vai acontecer. Porque já está um descasamento aqui na gasolina, que é exatamente o que acaba impactando, inclusive, mais aqui as empresas de etanol. Essa dinâmica de alta de petróleo é de se esperar que petrolíferas que não têm um grande endividamento, que estão mais redondas aqui, né, vão ter uma alta nas cotações. E aconteceu isso com a PetroRio, ela está subindo 12% nos últimos um mês, tá? Enquanto a Petrobras, que poderia até ter subido mais, que ela, vamos dizer, ela tem menos projeto de crescimento, ela está menos ali sensível a essa questão da taxa de juros que a PetroRio, por exemplo, né? Nenhuma das duas tem grandes dívidas, então está tranquilo aqui para elas. Só que olha só, ela caiu 4%. Isso aqui é uma dinâmica de preocupação do mercado, né, com algumas intervenções que vem acontecendo. Inclusive, a própria Raízen apanha dos dois lados. Ela apanha com o etanol junto ali com a Petrobras e apanha também pela questão dela ter a dívida, ter um projeto de crescimento, que aí é a questão da Selic, lá é outra questão, né? Então, por isso que ela vem caindo aqui 7%, aí a gente vê a Cosan também vai acabar sofrendo. Cosan caindo 6,2%, puxado majoritariamente aqui pela Raízen. O fato é que quando a Petrobras finalmente reajustar o preço da gasolina, é de se esperar aumento aqui nas cotações na própria Petrobras e também aqui na Raízen, tá? E quando retomamos para a matéria, nós vemos aqui exatamente o conflito de tensão aqui, aumentando ali Israel e Hamas e tudo mais, né? Podendo até estender por Oriente Médio, faz aí o petróleo acabar subindo, né? O barril de petróleo, como nós vimos, subiu bastante. E aí nós temos aqui, segundo dados do Centro Brasileiro de Infraestrutura, os preços da gasolina estão com uma defasagem de 25,35%, 96 centavos por litro, enquanto o diesel está com uma defasagem de 5,72. Eu sempre falo para vocês que até 10% também não vou ficar fazendo drama, acho que tá tudo ok, né? Mas passa disso, começa a ficar demais, tem que reajustar, isso aqui não é sustentável no longo prazo. E aí a gente chega na parte onde realmente a Petrobras vai fazendo o jogo sujo do monopólio ali que ela detém, tentando aqui aniquilar as outras empresas. Então a gente vê aqui que isso acaba afetando a Raízen, Ipiranga, a Vibra, né, outras empresas aí que podem acabar importando petróleo. Então quando a Petrobras tem 85 a 90% da capacidade de refino do mercado nacional, começa a vender a preços abaixo dos preços internacionais, isso prejudica os importadores, isso prejudica também a Acelen, dona aí da refinaria na Bahia, né, que precisa vender derivativos mais baratos no mercado internacional. Aliás, no meu entendimento, esse pode ser um dos objetivos da Petrobras, destruir aqui exatamente os concorrentes, em especial a Vibra, que ele tem raivinha ali, e mais ainda essas refinarias, para ele recomprar essas refinarias, né, e fazer aqueles projetos maravilhosos, inflados aí, né, superfaturados, aquelas coisas que esses políticos aí adoram, né? Será que eu preciso relembrar a vocês toda a maracutaia, toda a corrupção que aconteceu com as refinarias na Petrobras? Não preciso, né? Vai ficar chato o vídeo, vocês sabem que existe, não se faça aí de doido. Então, tá aqui, né, o risco de desabastecimento, lembrando muito ali a questão que eu comentei com vocês de energia, e o fim da concorrência da Petrobras. Então o que acontece é o seguinte, isso aqui acontecer no longo prazo, esses riscos são reais, tá? Antigamente a Petrobras, a Dilma obrigava a Petrobras a importar petróleo e ter prejuízo. A Petrobras trabalhava para ter prejuízo. Hoje em dia as leis aí, né, antissocialismo, que o Brasil evoluiu, leis estatais e tudo mais, existem proteção aqui na Petrobras, então ela não vai fazer isso. E aí o que vai acontecer? Exatamente o risco de desabastecimento, faltará produto no mercado. E o diretor da CBE comenta, né, que a Petrobras não vê espaço para aumento no reajuste nesse momento, já que a estatal não está tendo prejuízo, longe disso inclusive, né?
e ela possui custos menores de importação. A Petrobras ela é meio que um monopólio. E quem é que precisa atuar no monopólio? O CAD. Cadê o CAD, né? Cadê o CAD? Tá aí fazendo de bobo. A Petrobras faz isso por dois motivos. O primeiro sendo para aniquilar os seus concorrentes, vendendo mais barato, fazendo com que outras empresas não consigam importar e tomando o mercado, algo que na visão dele deveria ser controlado pelo CAD. O segundo motivo é político. Quando a estatal não reajusta os preços, ela ajuda o governo no controle da inflação. O governo poderia reduzir o imposto, né? Mas nunca que vai passar na cabeça de um gastador nato, né? Diminuir os impostos e gastar menos. É impossível. É o vício do gasto, já foi tomado pelos governos brasileiros. Tá? Não só esse, inclusive, tá? Mas enfim, esse aqui está exagerando. E aí fica nesse impasse aqui, né? Será que o CAD está sendo aqui... Por que o CAD está fazendo vista grossa? Isso aqui é um monopólio. A Petrobras está tentando destruir as refinarias e atrapalhar bastante as distribuidoras. Não vai destruir as distribuidoras, mas ele está ali afetando, pode estar afetando ela. E também se manter no longo prazo. Vamos deixar claro. Isso, se isso for mantido no longo prazo, eu até estou acreditando que não vai manter dessa forma, tá? Mas aqui o diretor da CBE tá aqui achando que não vê espaço para reajuste, tá? E por fim, aquele ponto que eu digo desde o dia 1 ali do fim do PPI, tá? Então aconteceu, acabou a política de preço internacional, fizeram a nossa aqui, só que ele foi seguindo muito ali de perto os preços internacionais. Então o mercado meio que se esqueceu disso. Mas o grande fato que eu alertava sempre é que eu quero ver quando esse petróleo subir muito, e nem subiu muito na verdade, vamos dizer isso, tá? Então eu quero ver quando o petróleo subir muito. O que vai acontecer? Porque essa política de preço ela não é clara, ela é obscura, não tem como a gente saber como é que funciona. Como é que eu vou saber se isso vai permanecer alinhado, né? É como se tivesse na mão do governo aí no futuro, numa pressão aí que ele sofresse, ele fizesse esse descolamento aqui do preço do combustível com a paridade internacional. Está nas mãos do governo. E aí o Rodrigues fala o seguinte: não sabemos quando eles podem reajustar os preços, virou uma grande caixa preta. O reajuste faz sentido baseado na antiga paridade de preço internacional, né? Mas com base na política atual que o mercado não consegue entender, é difícil dizer quando teremos um novo reajuste. Então, antes de eu fazer meus comentários finais, vou relembrar aqui a questão do etanol, né? O etanol estava nos fundos do poço aqui, né? Praticamente a preços muito baixos e foi iniciando uma recuperação e agora ele esbarra, bate de frente aqui com a política de preços de combustível e da gasolina em especial, né? Que está ali limitado o preço. O etanol tem que seguir uma certa paridade aqui com a gasolina, a gente até vê diferença aqui de paridade dependendo do estado, é por conta das distâncias, tá? O etanol de milho, principalmente ali o de cana, ele está produzido em diferentes regiões, aí realmente interfere nessa dinâmica de preço. O fato é que se a gasolina subir, se o governo resolver reajustar, vai dar uma ótima margem aqui de alta, né, para o etanol e por junto aí vai junto também as empresas, né? Mas vamos lembrar o seguinte, tem algumas notícias positivas também. Uma delas é a questão aqui do biocombustível, o etanol aqui passar de 27% para 30% na mistura da gasolina. Isso aqui já vai ter bastante utilização, que dá uma bela de uma folga para o etanol, né? Temos também a questão do açúcar. O açúcar, muitas empresas conseguem ter essa dinâmica de conseguir desviar também a produção para o açúcar. A própria Jalles Machado vem atuando para buscar mais isso. A Raízen já tem bastante disso também, né? Então elas vão desviando aqui para o açúcar, aproveitando a alta do açúcar. E esse preço alto do açúcar não vai acabar da noite para o dia. Então hoje a dinâmica é muito mais favorável para as empresas, né? A gente lembra que a coisa teve um impacto lá no passado, em termos de cotação despencou. Hoje ela é muito mais diversificada, né? Ela é muito tem diferentes exposições. Caso aconteça uma queda daquela magnitude, seria fantástico, né? Ela já vem até de uma certa queda. Então tem isso, tem também a questão da Selic, que a gente tem que estar de olho da taxa de juros, né, e tudo mais. A Raízen, nós temos uma dinâmica também mais favorável pelo fato do açúcar estar em alta e deve se manter em alta mais para frente. Tem aqui o governo também, por um outro lado, tentando deixar o álcool aqui bastante utilizado, né? O mesmo vale para Jalles, né? Em termos de distribuição de combustíveis, pode não ser tão bacana para a Raízen e para a Vibra, podemos ter oscilações aqui, mas o fato é que elas não vão importar se não for vantajoso para elas. Então quem mais vai acabar perdendo é o próprio aqui Brasil, desabastecimento. Será que o governo vai chegar a esse ponto
Talvez exatamente por isso eles estão aqui acrescentando mais etanol, né, na gasolina para dar um pouquinho mais de margem para eles fazer essas palhaçadinhas deles, né? Enquanto a Petrobras, segundo aqui, pelo menos na teoria, nós teremos uma empresa mais protegida que não vai comprar petróleo quando não for favorável para ela, né? Então também, teoricamente, temos uma Petrobras mais protegida. Então todas essas ações aqui estão em um momento muito melhores do que na época lá do governo Dilma, né? Enfim, você já sabe a minha opinião, por mais que seja um momento melhor do que naquele passado, eu não me arrisco em Petrobras. A gente vê que outras empresas estão performando muito bem, Enalta ali voando, também a PetroRio, né? Então não me preocupo com isso. E eu gosto aqui dessas empresas aqui de distribuição e de etanol, eu gosto, embora não tenha Vibra, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!